Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre automobilismo e Fórmula 1. Está no ar o programa desta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, para a gente repercutir bastante o GP da Emília-Romanha, mais conhecido como o GP de Imola, da Fórmula 1, primeira etapa europeia da temporada de 2025. Sou André Neto, sou apresentador do podcast hoje, conto com a participação do Marco Celestino, meu colega de autoesporte, e também do nosso convidado do dia, o Gaetano de Mauro. Estaremos aqui pelos próximos 30, 40 minutos para a gente falar bastante sobre Fórmula 1, também sobre Stock Car, sobre esse início de temporada do Gaetano, que começou muito bem em Interlagos já com o pódio. Antes da gente começar a nossa conversa e eu trazer os nossos convidados aqui para o bate-papo, só queria fazer aquele serviço de sempre. Você que está assistindo a gente com imagens no nosso YouTube da Rádio CBN, não se esqueça de deixar o like, que ajuda muito a gente, de comentar aqui embaixo o que você achou da corrida em Imola e, claro, de se inscrever no canal da CBN para você não perder nenhum episódio. Para você que está ouvindo o Velocidade CBN nas plataformas de áudio, também não deixe de deixar a sua avaliação do podcast e, claro, de compartilhar esse episódio com todo mundo, com família, com amigos, para todo mundo ouvir essa edição do Velocidade CBN. Recado dado, agora sim, Gaetano, seja muito bem-vindo aqui à CBN, muito obrigado pela presença, pela participação com a gente aqui hoje. Queria o seu destaque inicial desse fim de semana de Fórmula 1 em Imola, em San Marino, na Itália. Bom, obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Bom, o destaque de pilotos... Destaque inicial, o que você mais se surpreendeu, positivo ou negativamente? Bom, eu acredito que foi uma corrida não tão emocionante, né, como previsto de Imola, mas eu fiquei muito impressionado com o desempenho do Verstappen, que não tinha um carro tão competitivo e fez uma corrida que a gente diz, não se ganha corrida na primeira volta, mas ele ganhou a corrida na primeira volta. Uma manobra muito incrível do Verstappen, né? Freando muito mais tarde, acho que do que o Piastri imaginaria, do que todo mundo imaginaria. Marco Celestino, mais uma vez, seja bem-vindo à Velocidade CBN, quero ouvir também seu destaque inicial. Gostou da corrida em Imola? Não é uma pista das mais favoritas assim do calendário. Prazer estar aqui novamente com você, André, prazer estar aqui com o Gaetano também. E realmente, né, Imola, que aí se os titãs me permitirem, dá para fazer até aquela brincadeirinha de sonífera Imola, né? É verdade. Mas até que ontem a gente teve uma corrida para os padrões de Imola até que interessante. Como destaques aí, podemos colocar aí a excelente, como o Gaetano muito bem colocou, performance de Max Verstappen, aquela mergulhada ali que ele deu em cima do Piastri. Acho que o Piastri está procurando Verstappen até agora. Tivemos mais uma vez aí uma excelente participação da Williams na corrida, com Albon em quinto e Sainz terminando em oitavo. Acho que foi realmente... E o Albon, inclusive, né, se ele não tivesse terminado... Ali foi uma questão de corrida ali, se não tivesse tido aquele entreveiro com o Leclerc, talvez até teria terminado em quarto, poderia ter buscado um quarto lugar. Andou em terceiro boa parte da corrida, né? Andou em terceiro, inclusive o último pódio da Williams foi com George Russell em Spa, naquela corrida que não foi corrida, que não teve. Então, a Williams sentindo gostinho de pódio de novo, muito competitiva. E também, eu acho que outro destaque positivo é Isack Hadjar, mais uma vez. Da última vez que eu estive aqui também coloquei Hadjar entre meus favoritos. E agora, entre aí os destaques negativos desta prova, eu colocaria McLaren em termos estratégicos. Acho que a estratégia que eles escolheram, principalmente para o Oscar Piastri, não foi das melhores. Acabaram tentando ali um undercut, mas não deu certo. Depois você teve ali aquela situação após ali o safety car também que não foi das melhores, não foi a escolha mais adequada. E também aí eu vou colocar um estreante que para mim fez uma prova aquém do esperado, extremamente discreta, deu uma panca no treino também. Franco Colapinto, que todo mundo tava aí, nossa, muito melhor, superior ao Durham, porém mostrou mais uma vez que é um cara que adora destruir carros. Né? É um piloto veloz, mas mostrou isso na estreia dele lá no ano passado pela Williams, mas a gente tem que lembrar que foram 2 resultados positivos e 3 resultados
péssimos ano passado, na temporada passada. E estreia agora nessa temporada aí com uma corridinha bem, digamos, mequetrefe, diria assim. O Franco Colapinto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também, mas uma situação engraçada, porque a Alpine inicialmente anunciou que ele ficaria por 5 corridas, e depois o próprio chefe de equipe, o Briatore, veio falar que não é bem assim, que ele vai ter o tempo que ele precisar para se adaptar ao carro e à equipe. Depois a gente fala do argentino. Mas, Gaetano, você deu o destaque inicial para o Max Verstappen, eu queria continuar no assunto do holandês, porque acho que assim como foi no GP do Japão, a gente viu um Verstappen que ganhou na pilotagem uma prova em que ele não tinha o melhor carro. E me espantou muito a evolução do carro e do tratamento do Verstappen com a equipe ao longo do fim de semana, porque na sexta-feira ele estava irado com o comportamento do carro dele com a equipe, ele estava reclamando demais. No sábado já estava um pouquinho menos, já brigou por pole position. No domingo foi um carro que andou muito bem com o Verstappen pilotando, ele até abriu bastante no fim, e a Red Bull mais uma vez certeira na estratégia. Mas aproveitando a sua experiência de piloto, você que tem muito mais experiência atrás de um volante do que qualquer um aqui nesse recinto, o quão difícil é esse trabalho que a Red Bull parece ser excelente, de você pegar um carro que não está respondendo da forma que deveria no início do fim de semana e você chegar em 2 dias e conseguir acertar ele da maneira perfeita para ganhar uma corrida? Bom, olha, eu acho o Verstappen ele tem esse jeito de dizer que as coisas estão muito ruins, ele aumenta um pouco toda a situação. A gente sabe que a Red Bull nunca está tão fora assim. E o Max Verstappen, como piloto, acho que ele sabe aonde tem que ficar o carro. Não é à toa que ele dominou os últimos anos, ele sabe qual é o nível de equilíbrio que o carro precisa estar, e a equipe consegue entender muito bem a ele. Acho que é difícil para os companheiros de equipes, porque o carro que ele anda é complicado mesmo, a gente vê que nenhum consegue ficar tão próximo a ele, mas é um trabalho que demanda muito do piloto, do estilo de pilotagem do piloto e o equilíbrio que ele quer que chegue o carro. Então, o Verstappen sabe, conhece muito do carro da Red Bull, é um carro feito para a guiada dele, e ele coloca dentro daquela janela, ele sabe que ele vai estar disputando. Então, é um trabalho já de muitos anos, acho que isso é muito a fusão da equipe com o Max Verstappen, essa união de saber trabalhar, saber como o piloto gosta do carro. E todo final de semana a gente acha que ele está meio fora, mas no final ele aparece, né? Não tem jeito. É impressionante mesmo. E acho que esse foi mais um fim de semana daqueles de cair o queixo da atuação do Max Verstappen. Acho que a ultrapassagem na primeira curva foi realmente impressionante, porque ele estava praticamente em terceiro chegando ali na primeira curva, e aí ele freia lá dentro. O Piastri depois da corrida ele admitiu que freou um pouco mais cedo do que ele deveria, estava no lado sujo também. Mas aproveitando, Marcos, a última vez que a gente esteve junto aqui, a gente falou muito sobre como o Piastri estava se colocando como o favorito ao título da Fórmula 1. Dessa vez eu fiquei com a sensação que foi a primeira vez que ele aliviou para o Verstappen nessa temporada, que ele deu um pouco de espaço para o Verstappen. E o Verstappen não perdoa, né? Exatamente, o homem não perdoa. Nós comentávamos, inclusive, que, por exemplo, em Miami, né, o que o Verstappen fez com o Norris, sim, o Piastri não deixou que ele fizesse. No entanto, agora, dessa vez, o Oscar Piastri deu aquela aliviada realmente. Mas aí a gente também vem batendo nessa tecla, né, André, durante todos esses programas. Eu não sei se o Gaetano vai concordar. Ele é um cara muito frio. Ele sabe que ele está na liderança do campeonato, que ele tem o melhor pacote no momento, pelo menos, que ele tem o melhor carro. Acho que aquela tirada ali foi mais assim, poxa, se eu tirar aqui agora, eu posso tentar recuperar mais à frente. Trabalhando com estratégia, trabalhando até com ritmo mesmo, com pace. Embora o carro da Red Bull tivesse com um ritmo de corrida absurdo, até principalmente se a gente tomar em consideração aí o que fez e o Tsunoda na prova, né, também. Verdade. Largou dos boxes e terminou pontuando. Mas eu acho que ali foi mais uma questão de análise do Piastri da situação do que uma aliviada. Embora tenha sido a primeira, de fato, aliviada. E aí, meu amigo, se você começar a aliviar para Max Verstappen, você está complicando sua vida. Ô Gaetano, eu queria te perguntar sobre o posicionamento do Piastri na largada, porque ele larga muito bem, ele sai muito bem, e aí ele opta por defender o lado de dentro, ali naquela primeira chicane, que é uma chicane um pouco complicada. E ele, defendendo o lado de dentro, ele freia na parte mais suja da pista.
Você acha que isso comprometeu também dele acabar freando um pouco mais cedo, que ele deveria ter defendido o lado que o Verstappen estava também, quem sabe dar mais espaço para o Russell, que tinha um carro um pouco pior do que os dois? Como que você, como piloto, talvez pensaria na sua estratégia se você estivesse largando em primeiro nessa situação? E o Russell reagiu muito bem também. Né? Bom, eu sinceramente acho que foi um pouco de vacilo dele, porque numa largada, se você não... olhando o carro de trás, você vê que o Russell não ia te atacar, porque ele também não ia se jogar e colocar tudo a perder na primeira curva, era muito mais fácil o Verstappen vinha pelo lado de fora, você não deixar o espaço inteiro do carro. É só você um pouquinho mais para fora, o Verstappen não tinha o que fazer. Então acho que foi um pouco de... Talvez ele estava muito concentrado no Russell, não pensou que o Verstappen faria aquilo, mas a gente está falando de Max Verstappen, não é um cara que não ia aparecer, né? E no momento que ele faz isso, eu acho que a atitude de tirar o pé depois de ter freado antes da situação que ele se colocou, ele fez certo. Porque não adianta colocar o campeonato em risco, sendo que você sabe que você tem um carro mais rápido, você pode ultrapassar de novo. Mas podia ter sido um pouquinho mais duro ali na largada, freado um pouquinho mais dentro, posicionado o carro um pouquinho mais para fora para não dar espaço para o Verstappen, e acredito que o Russell não ia tentar se jogar na primeira curva, até porque aquela curva é difícil, não é um lugar que tem tanto espaço, né? Acabou acontecendo algo muito similar com Leclerc e Albon no fim da prova. Falar, que eu acho que foi a única vez que alguém jogou mais duro na corrida, né? Acho que a gente teve... Os pilotos estavam muito bonzinhos esse fim de semana em Imola, porque é uma curva em que você realmente pode se defender trancando a porta mesmo, e aí o piloto que está por fora vai para a brita, perde tempo, pode danificar o assoalho também. Acho que o Leclerc foi o único mesmo que trancou a porta e falou, cara, por fora você não vai passar só se você estiver muito na frente. E o Piastri realmente deu essa aliviada. Acho que é uma decisão de longo termo mesmo, e o Piastri segue como líder, mesmo chegando em terceiro, mesmo a estratégia da McLaren não tendo funcionado. Acho que você queria comentar sobre a estratégia da McLaren também, né, Marcos? Nossa, olha, aqui eu vou ter que queimar um pouquinho a McLaren, de senhor Zac Brown até quem tá lá no chãozinho da fábrica, lá em Woking, porque a estratégia de corrida, você marcar Max Verstappen 2-1, você tem que saber o que você está fazendo. É o piloto que, tudo bem, ele não tem o melhor carro, mas ele é o melhor piloto do grid indiscutivelmente. E a McLaren, ela optou, assim como a gente estava falando, né, antes do programa encetar, a gente estava falando, né, a McLaren, ela, no Japão, ela tomou a mesma decisão que os dois pilotos, e ali foi uma decisão tomada erroneamente. E agora, em Imola, ela também tomou uma decisão errada, parando o Piastri precocemente, e depois deixou o Piastri ali praticamente quase deixou o Piastri de calças curtas ali no safety car, né? Então, a situação do Piastri ali na hora do safety car foi assim, bom, o que temos a fazer agora? Temos a mitigar aqui e conseguir aqui o melhor resultado. E, se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas o carro que estava mais próximo dele com compostos novos era o do Albon, né? O Williams. Porque tinha o Leclerc ainda... O Lando Norris, que passa verdade, ele. Que é o Lando Norris que passa ele, mas aí depois você tem o Leclerc, né? Isso, o Albon. O Albon, perdão. Então, assim, eu acho que ele, pra mitigar ele, bom, o Norris vai acabar me passando aqui na pista mesmo, não vai ter jeito. É o Albon que tá aqui, eu vou segurar mesmo o pódio e não tem como, até porque ele não se mostra em nenhum momento apto a atacar o Verstappen. Em nenhum momento ele consegue o ímpeto suficiente para fazer um ataque. E isso não é culpa de Oscar Jack Piastri, é culpa da estratégia desenhada pela McLaren. E acho que uma coisa curiosa que a gente estava falando antes também foi a sensação de que várias equipes não tinham pneu para esse fim de corrida. Quando chegou o último safety car, muitas equipes não tinham pneus novos para colocar nos carros dos pilotos. Ninguém tinha muita confiança nesse pneu macio novo que estreou em Imola também, né? Composto C6, foi utilizado pela primeira vez, mais macio da Pirelli. Ninguém tinha muita confiança de colocar e ele não foi utilizado na corrida. Só correram de pneu médio e de pneu duro. O Leclerc chega a pedir, né? Ele chega a pedir em dado momento. E assim, a Ferrari ainda fez uma... Eu ia justamente passar para a Ferrari agora. Porque a Ferrari foi muito mal na classificação. É uma corrida de casa ainda para a Ferrari, não é Monza, não é a casa da Ferrari, mas Imola é uma corrida em casa também para a equipe italiana e foi muito mal na classificação. O Leclerc e o Hamilton eliminados no Q2 e fez uma boa recuperação, mostrou que tinha um bom ritmo de corrida na prova. Mas a estratégia da Ferrari continua sendo um problema, porque essa questão do Leclerc,
ele pede esse pneu macio no fim da corrida, ele tinha um pneu macio novo e ele só não entra no box porque o Hamilton entra na frente dele e ele fala, cara, eu não vou ficar esperando. E a equipe tinha falado pro Leclerc que o Hamilton não ia parar. E aí o Leclerc tem que tomar essa decisão de última hora, porque ele olha o companheiro de equipe na frente dele entrando no box e fala, gente, eu não vou ficar parado aqui atrás, eu vou até o fim com esse pneu. Tanto que ele tem a disputa com o Albon até o fim da corrida e ele tá, obviamente, numa situação completamente desfavorável. E aí, Gaetano, eu queria passar pro assunto Lewis Hamilton, porque o Hamilton foi um desses favorecidos na corrida com o safety car virtual, caíram no tempo certinho para ele fazer as paradas dele, ele terminou em quarto com a Ferrari, foi o melhor resultado dele numa corrida principal, ele ganhou a sprint na China, mas num domingo mesmo, que é quando tem mais pontos, foi o melhor resultado do Hamilton. Aproveitando o gancho também que vocês na Stock mudaram de carro, você ainda mudou de equipe também, o quanto que você acha que o Hamilton já está adaptado à Ferrari e o quanto que você acha que ele ainda precisa trabalhar para ficar num nível mais próximo do Leclerc? Olha, eu sinceramente, eu acredito que o Hamilton, adaptado com o carro, eu acho que ele tá. A maior situação para mim é aquela janela de carro que você quer colocar. Ele tinha uma Mercedes que se comportava diferente, então para ele chegar no mesmo domínio do carro, para tirar o melhor dele, o melhor tempo de classificação, tudo, acho que ele ainda não se encontrou. Explorar o máximo do carro, eu acredito que ele tá. Ele só não sabe aonde é a janela para esse carro ser rápido. E pelo que parece também não é rápido, né? Mas analisando um pouco dele mesmo, ele é uma pessoa que ele gosta de tomar as decisões. Você vê que ele falando com o engenheiro, e acho que essa sintonia da equipe com o Hamilton ainda não está 100%. Ele pede uma coisa, a equipe fala, ele fica sem jeito de responder, não é isso que eu quero, então você vê que ainda não está no mesmo nível que ele tinha com o Mercedes. Acho que não tem a mesma confiança, equipe, engenharia com o Hamilton. E ele segue muito o que o Leclerc também tem de base, porque o Leclerc foi o cara que desenvolveu aquele carro. Então é uma situação, acho que, difícil para o Hamilton. Ele nunca ficou numa posição como essa nos últimos anos, mas a gente vê que, querendo ou não, ele se destaca em algumas situações diferentes e é o Lewis Hamilton, né? A gente está falando de um multicampeão. Eu espero só que a Ferrari consiga encontrar um carro um pouco melhor. Essa corrida acho que foi muito da situação de corrida, eles ficaram numa janela onde não esquentava tanto o pneu, talvez o Hamilton um pouquinho mais do que o Leclerc, mas eles conseguiram salvar um pouquinho mais de pneu, acredito, no começo de prova. E é isso, eu não vejo uma Ferrari muito competitiva e eu vejo um Lewis Hamilton com vontade, mas ainda sem saber onde está a janela do carro dele para ser competitivo. E acho que ele tem muito menos confiança mesmo nessa equipe inteira da Ferrari por trás, na estratégia que vem para ele. Foi mais uma vez uma corrida conturbada da Ferrari. O resultado foi melhor, não transparece tanto a dificuldade de fazer estratégia ali na hora da Ferrari, da falta de clareza na tomada de decisões. Marcos, a gente falou sobre o Hadjar um pouco mais cedo, sobre o Colapinto também. O Hadjar mais uma vez pontuou. Eu acho que se não fosse também o safety car no fim, ele poderia ter terminado ainda mais à frente. Acabou prejudicando um pouco o francês. E o Colapinto, por outro lado, que fez a sua reestreia na Fórmula 1 com muita expectativa, não teve uma grande prova, não foi bem na classificação, deu uma panca forte na classificação em Imola. O Hadjar vai se consolidando como o grande novato da temporada até aqui, ou o Antonelli ainda leva esse prêmio para você? E sobre o Colapinto, o quanto você acha que ele é favorito para vencer essa batalha com o Durham, pelo menos nessas 5 corridas aí que ele vai ter com a Alpine? Cara, mas essa pergunta é dificílima, meu cara André Neto. Mas o Hadjar, acho que ele já está ali se colocando em pé de igualdade, para mim, ao menos, com o Antonelli. A gente sabe que esse carro da Racing Bulls ele é muito equilibrado, ele garante esse equilíbrio. Ele pode não ser o carro mais veloz, pode não ser o pacote mais veloz do grid, mas é um carro equilibrado. E para um calor, um carro equilibrado é muito importante. E ele tem se aproveitado disso, à exceção, claro, da estreia na Austrália. Ele vem fazendo ótimos papéis ali, e dessa vez novamente se mostrou muito bem, muito maduro. Deveria ter terminado realmente numa posição melhor ali, teve um pouquinho de azar.
E o Antonelli, acho que ali também teve azar correndo em casa, teve aquele problema, que acabou gerando, né, o safety car. Mas o Antonelli vem fazendo um bom papel. Se a gente pega a classificação, não parece, né? Porque o Russell está bem à frente dele. Se eu não me engano, ele está com ali 48 pontos, mais ou menos, né? Não chega a tanto. Mas ele vem crescendo ali de maneira bem consistente e vem se aproximando do Russell com alguma consistência. Quanto ao Adjar, no momento, se a gente tirar Max Verstappen, é o melhor piloto da família Red Bull. Então, não tem nem como discutir que a temporada do francês realmente, até o momento, é muito boa. E Colapinto ou Durham? Quem que você acha que vai ser efetivado? É verdade, tinha essa outra pergunta difícil. Perdão, botei também. você no muro aí 2 vezes. Mas outra sinuca de bico. Como falei para vocês anteriormente, o Colapinto é um piloto muito rápido. Ele tem uma chancela também do governo argentino muito forte. Então ele tem ali uma gama de patrocinadores bem robusta. Não que Jack Durham também não o tivesse, até porque o pai dele também é uma sumidade dentro do esporte a motor. Né, um dos maiores da motovelocidade. Mick Durham, cara incrível, uma lenda viva. Mas se eu colocar hoje Franco Colapinto e Jack Durham lado a lado, eu escolheria ainda Franco Colapinto. Todavia, se eu fosse Flávio Briatore, que, né, enfim... Que vida que seria, hein? Que vida difícil. Eu não escolheria nem Franco Colapinto, tampouco Jack Durham para ocupar ali aquele segundo posto de uma Alpine que tem evoluído. E o Pierre Gasly tem demonstrado isso também, prova a prova. Um carro que tem melhorado também, um pacote que tem melhorado bastante. Mas nenhum dos dois pilotos, para mim, são... o supra-sumo, mereciam estar ali naquele lugar nesse momento. Não é fácil agradar Marco Celestino, são poucos pilotos que passam por essa régua criteriosa. Mas eu concordo também com ele, eu acho que foi bem claro na situação. Uma coisa que até um comentário, eu queria avaliar o Rajar, é que a gente não consegue avaliar ele contra o Max Verstappen, né? A gente está avaliando sempre ele com os companheiros que ele teve. Claro que ele fez um excelente trabalho, mas um exemplo, o Antonelli com o Russell, ele tem um Russell que está do lado dele, que estava na frente do Hamilton no final dos últimos anos, assim, de performance. E o Rajar não, ele não tem esse Max Verstappen do lado dele, ele não tem ninguém que a gente consiga realmente avaliar o quanto o carro dele também dá essa possibilidade e o quanto é ele. Então, eu acho curioso, eu gostaria de verdade, eu queria muito que o Verstappen fizesse uma corrida naquele carro pra gente entender o que aconteceria, né? Mas não dá para falar que ele não tá fazendo um grande trabalho, ele tá fazendo um belo trabalho. Eu fiquei realmente impressionado com a performance dele, que eu não esperava isso de Zac Hadjar. Mas é isso. É um comentário que eu queria ver um Verstappen ali para entender a régua mesmo do Hadjar. Né? Não, acho que seria muito interessante. O Verstappen ganhou fama essas últimas semanas também porque ele foi correr lá em Nürburgring, na Alemanha, e ele botou um codinome de Franz Hermann para correr escondido lá, como se ninguém fosse reparar que tem um tetracampeão do mundo aqui pilotando uma Ferrari. E o Verstappen.com em... o patrocínio dele, tudo. Mas seria muito legal, assim, bota o Franz Hermann para correr ali na Racing Bulls uma corrida, escondido também, a gente vê o que acontece. Gaetano, pra gente fechar o assunto Fórmula 1 e a gente falar um pouquinho mais da Stock Car, da sua carreira, queria falar do Gabriel Bortoleto, que é seu amigo pessoal também. Você estava comentando aqui que você falou com ele depois da corrida. Se você puder revelar esse papo aqui pra gente, também falar um pouco sobre essa prova do Bortoleto, que foi muito bem no sábado, passou pro Q2, teve uma ajudinha ali que a bandeira vermelha saiu no segundo certo para ele, o Berman tinha feito uma volta rápida, mas foi um fim de semana em que o Bortoleto mais uma vez vai bem na classificação e na corrida parece que dá tudo errado para ele. Eu fico triste, porque eu acho que ele estava performando muito bem. A equipe, de novo, não entendo a estratégia que ela faz, porque é muito fácil você seguir o que os ponteiros estão fazendo. Fazer uma estratégia diferente, olhar para a corrida que está do seu lado, acho que não faz sentido nenhum. Eles estão mais preocupados em pegar o 11º do que ver a corrida em geral. Então, acho que assim, deu muito errado a estratégia. Fico triste pelo Gabriel, porque ele estava fazendo uma boa participação nessa etapa de Imola. Foi um bom quali. Eu
eu acompanho muito de dentro do carro dele, né? Eu fico vendo on-board do carro dele e ele fez uma volta muito boa. Eu estava contente com o desempenho dele. Acho que o Hülkenberg não tinha a mesma qualidade que ele no final de semana. Ele se mostrou superior o tempo inteiro. Ainda mais acho que o Hülkenberg não fez uma bela corrida. Foi mais pela situação de prova que colocou Também ele ali. acho. E mais uma vez o Gabriel foi prejudicado pela estratégia da equipe. A gente sabe que o carro é ruim, não tem muito o que fazer. Mas a minha conversa com ele foi até essa. Falei, cara, Gabriel, por que a equipe te parou? Você tinha um ritmo bom, não faz muito sentido que eles estavam marcando as pessoas que estavam perto de mim, a gente fez a estratégia errada e, mais uma vez, assim, não tive muito o que fazer. E eu fico triste, porque eu acho que o Gabriel merece ainda... Ele está mostrando no quali, mas ele ainda não conseguiu mostrar numa corrida e eu acredito que ele está muito melhor do que ele esteve no começo do ano e ele tem muito que mostrar pra gente ainda que acabou não mostrando. Mas eu tô na torcida 10 por ele. O Bortoleto falou depois da corrida que basicamente a prova inteira eles estavam no lugar errado na hora errada. E acho que a sensação foi essa mesmo, que assim, o safety car virtual e o safety car de fato depois vieram em momentos péssimos para ele na corrida. Ele terminou a prova com um pneu médio usado depois que ele coloca no safety car, que também não rendeu, e aí ele acaba sendo ultrapassado pelo Berman. Acho que foi uma corrida em que a estratégia não foi a ideal e as circunstâncias ainda tornaram a estratégia que já não era boa pior ainda. Mas eu queria continuar no assunto entre você e o Bortoleto, Gaetano, porque você tem até um logo em comum com o Gabriel que vocês compartilham. Queria que você contasse como que surgiu essa sua amizade com o Bortoleto, desde quando que vocês se conhecem, como é que é essa história entre vocês? Bom, o meu pai foi o coach do Gabriel durante muitos anos da vida dele. Meu pai está sempre perto do Gabriel, eles conversam todo final de semana de corrida. Meu pai ainda é uma pessoa que é muito presente para o Gabriel e eu acredito que faz uma diferença enorme nos momentos difíceis do Gabriel, porque é um pai para o Gabriel, né? Uhum. E eu cresci junto, a gente se conheceu, ele era bem pequeno, foi bem quando ele começou no kart. Eu corria com o irmão dele, fui coach do Enzo, que é o irmão dele, no kart. Então a gente teve a vida inteira junto, é praticamente minha família. Quando ele morou na Europa com meu pai e com a minha mãe, eu ficava lá com ele maior parte do meu ano, porque eu corria na Europa de kart também. E então, assim, é uma relação de família, uma relação de irmão. O símbolo que a gente tem no capacete a gente fala que é muito engraçado, porque os problemas que eu acabo tendo na corrida, esse ano tá sendo um pouco diferente, mas a gente nos últimos anos, muitas coisas têm similaridades das coisas que acontecem. Até, vamos citar, Stock Car, eu tive problema no quali da bomba de combustível, na corrida dele ele teve problema na bomba de combustível. Então, assim, acontecem umas coisas que a gente fala que a gente está ligado de uma forma. E a gente tem esse símbolo no capacete que mostra essa nossa conexão de família, de irmão. E é um pouco isso. O Gabriel é uma pessoa que eu gosto muito, é a mesma coisa que eu falar de um irmão mesmo, e tô na torcida a mil por ele, tô esperando ele ter um carro competitivo para mostrar quem ele é, porque eu sei quem é Gabriel Bortoleto e acho que todo mundo sabe e viu nas outras categorias. E é isso, tô triste pela situação dele, mas eu sei que ele tem muito para mostrar pra gente. Bom, que essa conexão entre vocês melhore e vocês dois tenham bons fins de semana, sem problema em bomba de combustível, com tudo funcionando para os dois lados. Para quem não viu, o símbolo é um G, que é Gaetano Gabriel, e aí a outra parte pode ser um B, pode ser um E e um A, que dizem respeito aos dois pilotos. Agora, Gaetano, você teve o problema na bomba de combustível na classificação, mas depois a corrida foi uma outra coisa, outra história. Queria que você falasse um pouco dessa primeira etapa da Stock Car. Você terminou no segundo lugar, uma corrida praticamente perfeita para você e para a Eurofarma, sua equipe. Só seria melhor se você tivesse ganho e não o seu companheiro Felipe Fraga, né, Gaetano? Eu estou muito contente com o desempenho nosso da equipe e como foi o final de semana, porque estava um pouco difícil para todo mundo acabou tendo alguns problemas, muitos carros também que a gente sabe que vai ser competitivo durante a temporada não conseguiram performar por alguns problemas, mas não significa que a gente também não teve, a gente teve problema sim dentro da equipe, eu tive problema na bomba de combustível, o Fraga teve um problema no primeiro treino, mas a equipe trabalha muito bem, eu estou realmente impressionado eu já esperava isso da equipe, mas eu
vivenciando um final de semana como piloto deles, eu fiquei mais impressionado ainda porque eles são diferenciados, de verdade. E foi um final de semana excelente. Eu acredito que eu podia disputar a pole com o Fraga. Eu acho que no final de semana eu até estava um pouquinho mais rápido que ele. Eu tinha grandes chances de fazer a pole. Mas aconteceu o que tinha que acontecer. No final foi um final feliz. Claro que eu queria ganhar essa corrida, né? Eu até gastei um pouco de pneu demais, porque como foi uma corrida também diferente, que não teve pit stop nem nada, era uma coisa que a gente não esperava como que ia ser a degradação do carro, qual era o equilíbrio que o carro ia estar. E eu escolhi, pelo que eu andei nos treinos, eu escolhi um equilíbrio de carro que seria meio que o que eu tive no final de semana inteiro. Uma frente boa, um carro que para mim não parecia degradar tanto, mas a situação de corrida foi diferente. Foram 31 voltas com o mesmo pneu, assim, foi uma situação diferente do que a gente tinha andado. E acredito que eu não escolhi talvez o melhor setup para poder estar forte no final de corrida. Foi bom para eu fazer as ultrapassagens sem push, sem DRS, porque meu carro era realmente competitivo no começo de prova. Mas no final acho que faltou um golinho. Mas é bom, a gente já sabe onde está. Estou feliz com o desempenho todo da equipe. Ficou dentro de casa, isso vale. Mas é claro que eu queria que fosse eu, né? E é tudo muito novo também, né, Gaetano? Carro novo, equipe nova, muito equipamento novo. As partes dos carros ainda chegaram bem em cima da hora. Foi um início conturbado, assim, dessa parte mais técnica da estoque dessa nova geração de carros. Acho que os carros são belíssimos. O carro da Eurofarm, inclusive, é um dos meus favoritos. Eu tô de amarelo aqui, mas não é para declarar a torcida, nada. Não é que eu realmente gosto da cor também. Mas você falou do trabalho da equipe e eu queria te perguntar isso também, porque até você falou das conexões com o Gabriel. O Gabriel tá tendo a primeira chance na Fórmula 1 esse ano. Você tem uma primeira chance na Eurofarm esse ano, que é uma das grandes, se não a principal equipe da Stock Car nos últimos anos. E você entrando no lugar do Ricardinho Maurício. Como é que foi essa transição para você? Como é que está sendo essa experiência nova? Você já deu uma palhinha de que foi muito diferente ver o fim de semana de corrida mesmo. Mas o quão importante você vê esse seu passo de carreira nessa mudança de equipe? Olha, era algo que eu sempre sonhei. Eu falo que hoje eu estou vivendo um sonho que eu sempre me dediquei, minha vida inteira eu tive o foco de me tornar um piloto profissional, ser reconhecido, correr para uma marca que representasse muito. E hoje eu vivo o meu sonho. Então, eu estou muito feliz de estar numa equipe como a Eurofarm, porque eu sei que eles podem me dar todo o suporte que eu sempre esperei. Eu sei que eu posso focar 100% em minha performance, em eu estar bem fisicamente, mentalmente, que o resto eu tenho do meu lado. Então, é incrível, assim. Eu vivo um momento que me deixa muito feliz com tudo isso, mas não significa que eu não tenha que estar mais preparado para todos os desafios da minha vida. É um desafio novo, é uma coisa diferente. Eu entrei no lugar de um tricampeão, então tem um significado muito grande. Eu preciso realmente mostrar quem eu sou, mas eu estou nesse processo, eu acredito que estou bem preparado para isso. Eu me dedico todos os dias da minha vida, inclusive antes de vir para cá mesmo, eu estava treinando já em Cascavel, me preparando para a corrida, dei várias voltas no simulador, então eu acho que é um momento que me deixa muito feliz, mas eu sei que eu tenho todo o suporte e tudo para que o meu título, que é algo que eu quero conquistar, venha o mais rápido possível. E ainda nesse aspecto das novidades na temporada de 2025, se falou um pouquinho de, enfim, como ainda não tinha como saber qual era o setup ideal para o carro e tal. Mas qual foi a sua primeira sensação com essa nova geração de carros, da mudança enorme que a Stock Car fez para essa temporada, desse carro SUV? O que te agradou nessa mudança e se tem alguma coisa que você não gostou? Como é que foi essa primeira experiência na corrida em Interlagos, Gaetano? Bom, sinceramente, eu fiquei muito contente com tudo. O pacote é muito melhor do que a gente andava realmente. O carro é muito mais equilibrado. A gente tinha um problema na Stock Car que você, mesmo no final de semana que você tinha um carro competitivo, você terminava um treino que você estava muito bem, a pista mudava 3, 4 graus de temperatura, assim, o ambiente mudava a temperatura, você saía do top 5 para andar em 20º. Então era uma janela que você se perdia. E hoje eu acredito que esse carro novo da Stock Car vai mudar isso.
esse carro mostrou que não varia muito equilíbrio em temperatura, não é tão diferente quanto outro carro nesses momentos extremos. Então, fiquei muito feliz com isso, porque o piloto consegue continuar o trabalho que ele fez de um treino para o outro e evoluir durante o final de semana o carro. É algo que é previsível, é um carro muito mais previsível de pilotar. E os ajustes são, assim, qualquer clique no amortecedor, você vê que tem uma diferença grande no carro. Então isso me deixa muito contente, porque a gente sabe que tem uma janela para trabalhar muito grande. E com a equipe que eu tenho, assim, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu parei... Eu falo que a gente, em 15 minutos de treino, que acabou tendo bandeira vermelha, eu saía do box e entrava, eu falava mais ou menos o que eu já estava sentindo no carro. Em 15 minutos eu já tinha praticamente o carro do quali. Eles já estavam na janela de carro que eu diria que era o ideal para o nosso final de semana. Então, é isso que eu gostei muito da Stock Car. Acho que a Stock Car está num momento muito bom de entrar tecnologia, de estar mais perto todo o público para assistir a corrida, de interagir com tudo. E o carro é sensacional, um carro legal de pilotar. Eu tô louco para experimentar o DRS. Ia perguntar disso também. Tô louco, porque a gente ainda não experimentou, não funcionou. A gente testou no treino, mas pelo menos no meu carro não estava dando diferença nenhuma, então eles acabaram cancelando, porque alguns carros funcionaram, alguns carros não funcionaram. Eles acabaram cancelando para a etapa. Não sei como vai estar para Cascavel, se vai realmente ter. Acredito que eles já vão resolver isso. Mas o DRS é uma coisa também que a gente não sabe e eu estou ansioso, porque as estratégias vão mudar. Quando tem DRS e tem push, você pode dar um push para entrar numa janela de DRS. Você pode usar uma estratégia diferente. Então, isso tudo da Stock Car para mim é muito bonito. Eu acho que é uma coisa que vai mudar bastante o jogo e tem muito para ser uma temporada e um carro de muito sucesso. Eu tenho certeza que Stock Car acertou nesse quesito. Eu estou bem curioso para ver a questão do DRS também, porque pelo menos eu não sei de nenhuma outra categoria de carro de turismo, de automobilismo, que tem carro com DRS, com asa móvel. E acho que vai ser uma alteração de estratégia, como você falou mesmo, muito interessante, muito, muito legal. E você falou de Cascavel, queria perguntar também, esse fim de semana já tem a segunda etapa. Essa primeira fase de muitos treinos para as equipes entenderem o carro novo, para todo mundo estar mais ou menos em pé de igualdade em termos de peça, do carro pronto, acho que isso já vai estar um pouco mais equilibrado para essa segunda etapa em Cascavel. Você até falou numa resposta anterior que você viu algumas equipes que você espera que sejam mais competitivas ao longo do ano que não estavam tão bem em Interlagos. Você acha que para Cascavel essa diferença que você e o Fraga mostraram para o resto do grid na primeira etapa em Interlagos vai estar bem menor? Vai ser um grid muito mais parelho do que foi na primeira etapa? Olha, eu acredito sim. Eu acho que as diferenças vão diminuir. A Stock Car é uma categoria muito competitiva. A gente estava acostumado também com todo mundo ali numa faixa de 1 segundo, quase praticamente o grid inteiro no quali. Essa prova foi diferente pelos problemas que algumas equipes acabaram tendo. Acredito que peças mesmo, não tinha muitas peças faltando. As equipes já tinham mais ou menos o mesmo kit que todo mundo. Mas a diferença foi o trabalho de tempo. Teve carros que que ficaram prontos no dia que começou os treinos, então isso acho que atrapalhou muito as equipes cansadas, porque foi uma jornada bem difícil de montagem, enfim, com tudo que eles tiveram para fazer. Mas Cascavel vai ser diferente. Eu tenho certeza que vai estar muito mais perto todo mundo. A gente vai ter uma coisa diferente, que é uma pista de alta velocidade. E olhando para Interlagos, a minha equipe, a gente já tem uma análise de como performa cada carro, a gente já tem pelo menos uma ideia do que a gente acha que vai acontecer em Cascavel, qual carro anda um pouquinho mais de reta, qual carro é um pouquinho melhor de curva. Então é um estudo que a gente ainda não conseguiu validar, porque muitos carros não foram para a pista, mas que a gente tem já uma ideia mais ou menos de que pode acontecer e vai mudar. A Stock Car vai ficar mais apertada, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E já Cascavel, acho que a gente vai ver uma coisa diferente. Eu espero continuar do jeito que foi Interlagos, mas a gente sabe que não vai ser vida fácil. Gaetano, para a gente fechar então, queria saber qual que é a sua expectativa, a sua meta para essa primeira temporada na Eurofarma. Você falou do sonho do título. É algo que você começou o ano já pensando como meta ou que está se materializando agora aos poucos? Bom, sempre foi a minha meta. Eu acho que eu não tive as condições necessárias para tornar isso possível
Hoje, eu enxergando a equipe, o momento que eu estou, eu acho que sim. A minha meta pode ser algo que venha a acontecer. Eu estou buscando muito isso, eu estou muito focado no meu título. E pelo que eu enxerguei dessa primeira etapa, de como a gente chegou, acho isso bem possível. Então, eu vou para o título esse ano, vai ser algo diferente do que eu tive nos meus outros anos. Eu podia abusar um pouco mais de uma corrida ou outra, porque eu estava lutando por vitórias e não por um título. Hoje vai ser um pouco diferente, mas estou preparado e acho que esse ano vem. Estaremos acompanhando aqui, Gaetano, pode ter certeza disso. De fato. Bom, meus queridos, com isso chega ao fim o nosso episódio de hoje do Velocidade CBN. Quero agradecer muito a participação do Gaetano, nosso convidado de hoje aqui, do Marco Celestino, que esteve com a gente mais uma vez. Você que está assistindo a gente no YouTube, na hora de sair aqui, não se esquece, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários também o que você achou da conversa com o Gaetano, quem que você acha que vai ser o campeão da Stock, se você acha que vai ser o Gaetano ou se você tem um outro nome favorito aí. E para você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, também não esquece de deixar a sua avaliação e já copia o link aí, já manda nos grupos de WhatsApp, já manda para todo mundo ouvir o episódio de hoje do Velocidade CBN. A gente fica por aqui, mas fim de semana que vem tem GP de Mônaco, uma das corridas mais tradicionais da Fórmula 1, com estratégias diferentes esse ano. Então segunda que vem já tem podcast de novo do Velocidade CBN. Sou André Neto, apresentador de hoje, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.